A coordenadora do grupo no PT do Senado, Giovanna Bañuelos de la Torre. Também agradecemos a presidente do Conselho Nacional de Morena, Berta Luján Uranga, coordenador do grupo parlamentar de Morena na Câmara dos Deputados, Ignacio Mier Velasco. Também ex-presidente do Brasil, conosco, Luiz Inácio Lula da Silva. A su costado, saludamos, por supuesto. Também saudamos o presidente do Comitê Executivo Nacional de Morena, Mário Delgado Carrillo. Também conosco, da presidência da República de Heloísa Vivanco de Morena, secretária-geral do Centro Morena, Citlali Hernández Mora, a delegada nacional do SEM, enlace com legisladores, Guilhermina Alvarado, presidenta do Partido dos Trabalhadores do Brasil, senadora Gleice Helena Hoffmann. Também saudamos o senhor Rafael Barajas, diretor-geral da Comissão Federal de Eletricidade, Dr. Manuel Bartlett, coordenadora-geral de Força Azul, deputada Sônia Rincon, e também conosco o presidente da Fundação Perseu Abramo, Aloísio Mercadante. Agradecemos também a presença do senador Humberto Costa, também Manuel Caetano Ferreira Filho, advogado do ex-presidente Lula da Silva, e Ludmila Gervifrati. Muito obrigado por estarem conosco. Para voltar aos trabalhos, vamos começar com uma mensagem. O presidente do Comitê Executivo Nacional de Morena, Mário Delgado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Como estão? Tudo bem? Muito bom. Que bom que possamos nos reunir novamente, esta Associação Nacional de Legisladores, para dar as boas-vindas a um líder na América Latina, Luiz Inácio Lula da Silva. Bem-vindo. Saúdo aos colegas, deputados, deputadas locais, federais, senadores, senadoras, presidente Lula. Aqui temos a maioria da coalição, juntos faremos história, é a maioria constituinte da Quarta Transformação. Bem-vindo ao México, Gleice Hoffmann, presidente do PT, com quem assinaremos hoje um acordo, um convênio para unir trabalhos com Morena e o Partido do Trabalho no Brasil. O PT no Brasil, saúdo colegas e Dom Manuel Bartlett pela sua exposição, Nacho Mier, coordenador dos deputados. Muito obrigado, Nacho, pelo extraordinário trabalho que estão fazendo. A nossa secretária-geral, Citlali Hernández, Heloísa Vivanco, presidente da Comissão de Honestidade, a nossa presidente do Conselho Nacional de Morena, a contadora Alberta Luján, nosso querido fisgão Rafael Barajas, de formação política, a senadora Giovanna Bañuelos, Guilhermina Alvarado, obrigado pelo esforço, Alberto Anaya. Muito obrigado, Alberto, pela parceria que é de maior sucesso que temos no país.
Prezado Lula da Silva, bem-vindo ao México da quarta transformação. Ao México, onde em julho de 2018, vivemos numa autêntica revolução protagonizada pelo povo mexicano, que foi às urnas, pela via legal, pacífica e democrática, votando por uma mudança verdadeira para iniciar o resgate da nação. Essa mudança não teria sido possível sem a liderança extraordinária de um homem que resistiu perseguições, fraudes eleitorais, campanhas de desprestígio, mas com uma honestidade que o transformou no autêntico revolucionário Andrés Manuel López Obrador. E hoje é uma honra estar com Obrador. É uma honra estar com Obrador. No nosso país, hoje, está sendo construída uma das alternativas de maior esperança no mundo ao neoliberalismo. E a contribuição que tem feito Andrés Manuel López Obrador é evidenciar que a luta não era contra o modelo econômico, nem contra o mercado. Tirou a máscara ao neoliberalismo. Era uma política de roubo sistemática que entregava os bens nacionais e a depredação também dos recursos naturais. Estratégia para tirar o neoliberalismo no México é a erradicação da corrupção, porque a maior mentira na qual se baseava o modelo neoliberal era que o Estado era corrupto por natureza, que o mercado e as privatizações eram a solução. Por isso, tínhamos que minimizar o Estado, né, delimitar a sua participação. Era como um polvo que tudo que via o transformava numa estátua de corrupção. Mas o Estado não é por natureza corrupto, mas essa minoria que defendia seus interesses, seus privilégios, através do aumento da desigualdade e de uma violência insustentável. A partir da honestidade, está se reconstruindo o Estado mexicano para que recupere a sua vocação social de igualdade, justiça, paz e solidariedade. E começa pela moralização da política. Num país como o nosso, não pode haver governo rico com povo pobre. Finalmente temos um governo que terminou com esses luxos, excessos e privilégios que tanto ofenderam o povo mexicano. A austeridade republicana, além de gerar economia, é um ato de ética e congruência que está ressignificando o serviço público. Mas não apenas foram cortados esses privilégios, mas também os enormes privilégios que tinham poucos no sistema fiscal mexicano. Alguns deles. Antigamente, a Constituição avaliava, o presidente podia dar a opção de não pagar impostos a alguns. Era uma simbiose que havia entre o poder político e econômico, que gerou muita corrupção. Na quarta transformação, eliminamos essa faculdade. E hoje, a defraudação fiscal é um crime grave. Hoje, arrecadamos de forma eficiente, sem condenação de impostos aos ricos. No ano da pandemia, mesmo que caiu a economia,
As rendas tributárias cresceram. E dessa forma, sem impostos e sem dívida ou endividar ao nosso país, hoje temos um investimento social e infraestrutura histórica. Graças a isso, é possível hoje ter esses programas sociais que já se transformaram em direitos constitucionais. Das grandes conquistas dessa maioria, e faço um reconhecimento aqui a vocês, é que vocês estabeleceram na nossa Constituição os direitos sociais. Dessa forma, a esperança se tornou realidade. E 25 milhões de lares que hoje no México recebem um apoio. A esperança é a convidada de honra na mesa de 10 milhões de idosos. A esperança tem um sorriso nas escolas, porque há 11 milhões de crianças, de jovens que têm uma bolsa para poder continuar com seus estudos. A esperança tornou visíveis os invisíveis de sempre. As pessoas com deficiências, 1 milhão deles têm apoio hoje, contam com apoio hoje. A esperança se tornou realidade no campo, com programa de reflorestação chamado Semeando Vidas, para que tenham que comer quem nos dá de comer. A esperança hoje é uma vacina que nos oferece a mais de 85 milhões de mexicanos a possibilidade de vencer a Covid. Essa estratégia de justiça social é a principal para recuperar a paz e a tranquilidade no México e tirar o nosso país da espiral de violência. Presidente Lula, na sua primeira campanha eleitoral, parte da sua plataforma foi a recuperação do salário mínimo. Quero comentar ao senhor que no México da quarta transformação já se fala sobre o salário, que antigamente se falava que o salário mínimo não podia crescer por cima da inflação, causando pobreza e desigualdade para os trabalhadores do nosso país. No entanto, nesse terceiro ano de governo, há uma recuperação histórica, 65% em termos reais, do salário mínimo. Outra conquista para os trabalhadores mexicanos é que essa maioria reformou a lei para garantir a democracia sindical. Hoje, os trabalhadores no México têm a liberdade de votar de forma democrática e livre pelos seus líderes sindicais e pelos seus contratos coletivos de trabalho, finalizando o sindicalismo e a simulação. Já não temos essa roubalheira. Temos um Estado honesto que gera valor, que utiliza o investimento em estrutura como uma alavanca de desenvolvimento regional, com uma visão integradora das populações diretamente envolvidas, como o Trem Maya ou corredor transísmico, que será uma alternativa ao Canal do Panamá e impactará os fluxos globais de comércio entre a Ásia e a Europa. Em breve teremos um novo aeroporto no Vale do México, construído com a poupança, a economia que tivemos com o cancelamento de uma obra. Estamos construindo uma refinaria no México para diminuir a dependência das gasolinas dos Estados Unidos. Os neoliberais foram tão terríveis que entregaram também o sistema elétrico,
desmantelando, desmontando a Comissão Federal de Eletricidade, obrigando a que pagasse subsídios milionários a empresas transnacionais. Pensavam que podiam nos condenar, ou condenar todos os mexicanos a serem súbditos de Iberdrola. Com a iniciativa da reforma elétrica do nosso presidente, que é enviada ao Congresso, buscamos que a eletricidade volte a ser um setor estratégico do Estado, porque é uma questão de soberania nacional. Estamos defendendo que a energia elétrica volte a ser considerada como serviço público básico, como um direito humano, e não como uma mercadoria sujeita ao mercado. A honestidade e a congruência do nosso presidente têm dado autoridade moral e política para propor uma nova relação de igualdade, de respeito com os Estados Unidos, não apenas para o México, mas para a América Latina. Presidente Lula, quero contar ao senhor que no México também tivemos um lawfare, como o que sofreu o Brasil. Em 2005, quando Andrés Manuel López Obrador era o chefe do governo mexicano, desta cidade, o governo da direita tirou os direitos políticos e pretendia levá-lo ao cárcere. Levar ele preso porque tinha aberto uma rua para conectar um hospital. O que eles queriam era tirar o presidente da política e evitar o que aconteceu. O triunfo de AMLO nas urnas e a maquinação de uma das fraudes de maior vergonha do país, impedindo isso que em 2006 coincidissem os governos de Lula e Andrés Manuel López Obrador. No entanto, a história tem ciclos que não podemos nem suspeitar e temos certeza de que teremos a conjunção do progressismo na região e o senhor será o próximo presidente do Brasil. Presidente. A ameaça conservadora está aí, sempre presente, sempre. Por isso, precisamos empoderar o povo, dar todo o poder ao povo e construir uma autêntica democracia. No México, há novos direitos constitucionais, como a consulta popular, para que o povo possa decidir os assuntos fundamentais da nação. Inclusive, temos um presidente com uma vocação democrática que decidiu submeter o seu mandado a um processo de revogação. É um direito sem precedentes que os mexicanos experimentaremos pela primeira vez, dia 10 de abril, e temos certeza de que o povo mexicano não vai deixar sozinho o nosso presidente. Esse exercício democrático vai cobrir o nosso país de presidentes assassinos corruptos. Mas Andrés Manuel López Obrador propôs uma fórmula infalível para evitar que voltem os governos corruptos do passado, para evitar que haja golpes brandos, lawfares, fraudes eleitorais, e fortalecer a nossa democracia com as pessoas. Justamente o escudo contra golpes brandos está aqui, na mudança de mentalidade dos povos, na revolução das consciências. É o nosso objetivo último no Partido Morena, porque Morena é um instrumento de luta do povo. É a nossa causa coletiva, nos une a empatia com os mais necessitados.
nos indigna a injustiça, a desigualdade. Somos quem lutamos pela defesa do bem comum. Sabemos que a verdadeira felicidade é construir o melhor país para todos e todas. Somos os que não nos cansamos e sempre perseguimos a utopia. E a utopia não tem fronteiras. Há uma grande oportunidade porque o modelo neoliberal está esgotado. Nosso desejo não é apenas ver um México livre de injustiças e corrupção e abusos. Continuamos acreditando no sonho de Bolívar da pátria grande, que a nossa América Latina seja um exemplo para o mundo. Temos certeza de que vem uma época estelar para a nossa região. Uma época de transformação democrática, soberania, igualdade, dignidade e bem-estar para os nossos povos. É tempo de que o progressismo siga ganhando terreno em toda a nossa América. Do norte, Andrés Manuel López Obrador, até o sul, com Lula como presidente do Brasil. Unidos e unidas. Continuaremos transformando a utopia em realidade. E vivam os nossos povos, que viva a nossa América Unida, digna e soberana, que viva o México e a quarta transformação, que viva Lula e o Brasil, que viva a Morena. Obrigada. A seguir, a mensagem do professor e deputado Alberto Anaya Gutierrez, presidente nacional do PT e coordenador do grupo parlamentar do Partido do Trabalho. Boa tarde a todos, companheiros e companheiras legisladores, convidados especiais. Para nós é uma honra receber um obreiro metalúrgico que em 1975 foi presidente do Sindicato de Metalurgia do Brasil e posteriormente participou e foi dirigente do PT no Brasil, mas principalmente uma pessoa incansável do movimento social e do movimento dos trabalhadores, mas também na luta por atingir o bem-estar pela conquista da liberdade e democracia no Brasil. Ele foi candidato à presidência 4 vezes consecutivas. No caso do México, o nosso presidente, Andrés Manuel López Obrador, foi a terceira, foi a vencida, foi a que venceu. Mas no caso de Luiz Inácio Lula da Silva, foi até a 4ª vez. Até a 4ª participação que ele conquistou a presidência da República, justamente em 2002. Novamente, em função do bom governo que ele fez, foi possível uma reeleição em 2006 para um novo período de governo constitutivo. Nos impactou muito quando ele começou a sua administração. Lhe perguntaram qual era o projeto que
que tinha Lula para o Brasil. E ele falou com muita simpleza, ou de uma forma muito, muito tranquila, que os brasileiros comam 3 vezes ao dia. Parecia que a direita esperava que Lula falasse em transformações radicais, que fosse um projeto que deslocara a iniciativa privada. Ele estava ciente de que precisava do esforço de todos, da classe média, dos camponeses, dos trabalhadores urbanos, mas também do empresariado e do capital internacional. O seu projeto foi um projeto incluinte, mas de sucesso. Foi um projeto inclusivo porque ele reduziu a pobreza extrema, ao redor de 20 milhões de brasileiros. De sucesso porque ele impulsionou um projeto de nação de avançada, junto ao setor empresarial. De sucesso porque impulsionou a educação. De sucesso porque ele fez programas, criou programas de combate à pobreza extrema. De sucesso porque ele permitiu o livre jogo democrático que fosse um modelo político para o Brasil. Bem como tentaram fazer com o AMLO, hoje presidente da República, fizeram uma armadilha com Lula e o levaram preso e foi condenado a 12 anos de prisão, sem ter nenhum crime, sem ter cometido nenhum crime, sem nenhuma causa objetiva, apenas uma consigna: que Lula não aparecesse mais na próxima eleição. Era cometido tirar ele do jogo político, para que não pudesse ser já candidato. No passar do tempo, foi demonstrado o que já sabíamos, que Luiz Inácio Lula da Silva é um homem íntegro, um homem honesto, um homem congruente com o seu pensamento, um homem revolucionário, que apenas quer a melhoria e o desenvolvimento integral do Brasil. Foi demonstrada sua plena inocência. E hoje, depois de ter superado essa perseguição antidemocrática e perversa, ele se prepara para participar na próxima eleição no Brasil e temos plena certeza de que Lula voltará a ganhar a presidência do Brasil. Um antecedente que esquecemos, quando o campo socialista caía, quando o muro de Berlim era derrubado, quando pensava-se que era impossível
lutar por um mundo melhor, Lula fez uma convocação histórica. Convocou todos os partidos da América Latina e do Caribe, todos os partidos das esquerdas, para criar o glorioso Fórum de São Paulo. Nós nos orgulhamos do nosso presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos orgulhamos de participar na quarta transformação, que desde o início da sua campanha ele falou claramente que era uma revolução pacífica, mas profunda. E estamos vendo que está acontecendo. Muitos eixos têm o seu governo, mas dois são fundamentais: o combate frontal à corrupção e a austeridade republicana. Com esses dois eixos, tem podido, sem aumentar impostos, sem dívidas, sem adquisição de dívidas, ele também pode, sem quebrar o equilíbrio macroeconômico, com um orçamento equilibrado, ele conseguiu trabalhar os seus projetos importantes, significando isso num aeroporto Felipe Ángeles, que em breve será inaugurado. Ele conseguiu também trabalhar fortemente para a refinaria Duas Bocas, em Tabasco, também a construção do Trem Maya e também tem podido impulsionou o projeto que é a construção da ferrovia transpacífica do Oceano Pacífico ao Atlântico, Salinas Cruz, Oaxaca e Coatzacoalco, Veracruz, que de fato, será um segundo canal do Panamá com maior fortaleza, mais eficiência para comunicar o Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico. Também detonando e impulsionando ações multiplicadoras do desenvolvimento econômico para essa região. Esses projetos se somam aos seus programas sociais, programas para jovens, programas para pessoas idosas, para pessoas com deficiência, programas para o campo, principalmente o Semeando Vidas. Mas uma questão muito importante, tem resgatado, para orgulho dos mexicanos, a tradicional política de relações exteriores, baseada no artigo 89 constitucional, justamente na doutrina Estrada, no qual o princípio de não intervenção e a livre autodeterminação dos povos, junto à luta pela solução pacífica dos conflitos entre as nações. E isso nos orgulha muito. O México volta a ser um país aberto, amigo de todos os povos, e um espaço onde os perseguidos do mundo têm esse direito de asilo. E isso foi instalado novamente com o nosso presidente. São projetos importantes. Esperamos, então, que junto ao Brasil, o México, juntos possam levar à frente a luta de Bolívar pela criação dessa pátria grande a que todos aspiramos. Lula, estamos com o senhor. Conte com a nossa solidariedade e apoio. Muito obrigado, senhor presidente. Ahora es momento de escuchar el mensaje
A seguir, a mensagem da presidente do Partido dos Trabalhadores do Brasil, com vocês, Gleice Helena Hoffmann. Buenas tardes. Voy a hablar en portugués. Despacito, espero que todos possam me compreender. Queria saudar com muita alegria cada um e cada uma de vocês que estão aqui nessa plenária. Parlamentares, militantes, dirigentes partidários. Saudar a imprensa, todos os trabalhadores da mídia e saudar, em nome de Mário Delgado, toda a composição desse palco que está aqui, representativo das forças políticas que dão apoio ao presidente Obrador. E obrigada, Mário. Obrigada, Mário. Obrigada ao Morena por essa recepção tão calorosa, tão carinhosa que vocês nos fazem, nos fizeram e nos fazem aqui no México. É uma alegria imensa estar partilhando esse momento com vocês, que é a segunda Assembleia Ordinária de Legisladores do Morena, mas também aqui do Partido do Trabalho e do Partido Verde, a quem eu também saúdo. Quero saudar aqui a nossa comitiva, claro, começando a saudar nosso presidente Lula, que faz essa visita ao México. E tenho muito orgulho de acompanhá-lo, esse nosso líder e presidente de honra do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil. Saudar o Aloysio Mercadante, que é o nosso presidente da Fundação Perseu Abramo, responsável pela formulação e também pela formação política do nosso partido. Saudar o companheiro Humberto Costa, nosso senador, que nos acompanha na comitiva, companheiro Celso Amorim, nosso ex-chanceler, e também o companheiro Manuel Caetano, advogado. Dizer a vocês que nós estamos muito impressionados com o vigor, com o tamanho, com a popularidade e com o trabalho de um partido tão jovem como o Morena. Estamos muito impressionados. Parabéns para vocês. E hoje nós conversávamos durante o almoço exatamente da necessidade de fazermos um intercâmbio e conhecer a história que vocês construíram, que os trouxe até aqui, que é a história de luta do povo mexicano. E que vocês conseguiram, numa reorganização, dar uma resposta fundamental, trazendo esperança para a América Latina. E isso é muito importante. Quando eu li ali, Morena, la esperança de México. É isso, não é só de México, é da América Latina, porque vai, com certeza, nos ajudar muito nessa construção que nós estamos fazendo. E vocês estão passando pela 4ª transformação. Hoje nós tivemos a oportunidade e a honra de estarmos com o presidente López Obrador. Que ser humano fantástico, que figura maravilhosa. Passamos a manhã com ele e a interação do presidente López Obrador com o presidente Lula foi uma coisa impressionante. E eu quero dizer a vocês, e acho que posso falar em nome dos meus companheiros que estavam na comitiva, que nós assistimos um evento histórico, de 2 líderes que têm muito em comum, de 2 líderes que colocam as suas vidas e a sua trajetória política em favor do povo e dos trabalhadores. O foco principal, o povo com o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras e o Morena. E nós temos que aprofundar isso. Nós vamos assinar hoje um termo de cooperação, de intercâmbio entre os nossos partidos, que é o primeiro passo de uma convivência que eu sei que vai ser muito grande e profunda e necessária para a luta que nós temos. Mas nós temos muito em comum. Porque o PT, tal qual a Morena, também nasceu do sonho de homens e mulheres que queriam um instrumento político para fazer a transformação e para colocar o povo como centralidade. É claro que nós tivemos o foco, o núcleo fundante no movimento sindical brasileiro. E foi o presidente Lula, esse sindicalista brilhante, que foi
a liderança fundadora do Partido dos Trabalhadores. Porque ele sabia que era importante a luta sindical, a luta pela conquista de salário mais justo e de direito dos trabalhadores sindicalizados, mas que só um instrumento político era capaz de fazer mudanças profundas para que, inclusive, o povo que não estava sindicalizado, o povo trabalhador que não tinha o apoio dos sindicatos, pudesse ter direitos. E daí nasce o PT. E nasce o PT com base no movimento sindical, nos sindicalistas, mas que trouxe desde logo uma gama de pessoas de outros setores da sociedade. Os intelectuais, os jovens, as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, todos aqueles que queriam um outro Brasil e que sonhavam que esse Brasil era possível. As organizações que sofreram com o golpe militar, as organizações de esquerda. E o PT foi esse instrumento que acolheu todos esses setores e movimentos. E o nosso foco nunca foi a discussão da sua linha ideológica, mas a sua linha muito focada na defesa e na dignidade do povo trabalhador e do povo pobre. É isso que nos une dentro do PT. E é isso que faz a força desse partido. A força de um partido construído pelo sonho de homens e mulheres. Aliás, eu quero fazer uma saudação muito especial às mulheres que estão nesse plenário, que estão aqui na participação da luta política. Nós estamos no mês de março, em que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, um dia importante para nós, porque é a referência, né, das nossas lutas e conquistas, e também de reflexão do tanto que nós temos que seguir. E eu vejo um plenário com tantas mulheres participando da política. Isso é muito bom. Parabéns. Parabéns a todas as companheiras que estão aqui, ao Morena e à movimentação política do México. Mas, enfim, e o PT foi esse partido jovem também, é bem mais velho que o Morena, né? O Morena é bem novinho, nós somos mais velhos, já estamos com 42 anos, mas que chegou aos 30 e poucos anos à presidência da República no Brasil, a governar o país. E muitos não acreditavam que o PT daria conta. Muitos não acreditavam que um sindicalista, um trabalhador, um operário que não tinha diploma universitário fosse capaz de governar um país. E a aposta é que seria apenas um governo. E que Lula sairia, talvez até antes de terminar o governo, porque não teria condições. E não foi isso que aconteceu. Porque Lula levou para o governo aquilo que ele sempre teve na sua caminhada, que foi o povo pobre, o povo que precisava. E quando ele falava, e aqui o Alberto falou, do Partido do Trabalho, que o objetivo era dar 3 refeições por dia, isso é muito revolucionário. Isso é muito importante. Para um sistema que nós vivemos, onde as pessoas não são consideradas pessoas, e sim estatísticas e números, para a maioria dos governantes, você ter 3 refeições por dia quer dizer que você deu acesso, deu condições, e você faz toda uma transformação. E foi com isso, com esse foco, mas com um conjunto de medidas que mudaram a vida do povo, que não só Lula ficou no primeiro mandato, foi reeleito, saiu com 87% de bom e ótimo do seu governo, foi o presidente melhor avaliado da nossa história, fez a sua sucessora, que é Dilma Rousseff, e ela se reelegeu. Foram 4 eleições consecutivas, e quem estava governando antes de nós não conseguiu ganhar as eleições. Para tirar esse projeto, foi preciso um golpe no Brasil. Foi preciso um golpe contra a primeira presidenta eleita. Uma acusação de crime de responsabilidade que nunca existiu, porque, na realidade, o que eles queriam era o desmonte de um projeto e de uma política que estava fazendo a diferença para a maioria do povo brasileiro. A pobreza tinha sido reduzida, milhões tinham saído da pobreza, o salário mínimo era valorizado, milhões de empregos foram gerados, a educação e a saúde passaram a ter outro tratamento no orçamento público, as pessoas se sentiram incluídas e tinham direito. Foi contra isso que deram o golpe. Tanto que as primeiras medidas contra o golpe foram exatamente contra os trabalhadores. Foi uma reforma trabalhista que retirou direitos, que precarizou os empregos, que prejudicou os sindicatos, que enfraqueceu a justiça do trabalho. Depois, uma política fiscalista de teto de gastos, onde se cortaram os programas sociais mais elementares. Depois, uma reforma da Previdência. Depois, a venda do patrimônio público.
Assim como vocês estão hoje discutindo a questão elétrica da energia, é o que nós estamos discutindo no Brasil. A mesma coisa. A nossa empresa de energia está para ser vendida. Vendida. Eles não estão se importando se vai chegar energia ou não aos que mais precisam e os mais pobres. Nós fizemos um dos maiores programas de energia para a população no Brasil, que foi o Luz para Todos, levando energia elétrica ao interior do país, às regiões mais distantes. Do jeito que eles vão fazer agora com o nosso sistema elétrico, nós não teremos mais condições de fazer isso. Porque a privatização faz com que aquele serviço vire um negócio e não um direito das pessoas. E nós estamos falando em empresas que foram construídas com dinheiro público. Assim como a nossa Petrobras, que foi uma empresa fundada na década de 50, exatamente para tirar o petróleo brasileiro e para podermos ter autonomia energética. Mas, infelizmente, é o que eles estão fazendo, vendendo. Hoje, nós temos um dos custos mais baratos de extração de petróleo do mundo e um dos combustíveis mais caros. E quem está ganhando? O acionista privado. Bilhões e bilhões de reais, a custas do povo brasileiro pagar uma gasolina, um diesel, um gás de cozinha caro. Foi para isso que deram o golpe. E foi para isso que perseguiram o presidente Lula, porque não bastava tirar a Dilma. Não bastava tirar o PT. Teria que terminar com o maior líder político popular da nossa história. E acabar com o partido que ele fundou. E foi essa perseguição que nós sofremos. E muita gente, 2017, 2018, consideravam o Lula e consideravam o PT mortos. Que era impossível a gente enfrentar toda aquela avalanche de mentiras, de perseguição, o lawfare que estava acontecendo. Mas nós resistimos. A força e a determinação do presidente Lula, que ficou 580 dias preso e não baixou a cabeça. A luta do nosso povo e a solidariedade que nós recebemos. E aqui eu quero fazer um agradecimento da solidariedade internacional dos companheiros e companheiras mexicanos que estão aqui, que não faltaram com essa solidariedade conosco. Foi fundamental para que o presidente Lula estivesse aqui, livre e inocente. Não há mais nenhum processo no judiciário brasileiro tramitando contra o presidente Lula. Porque hoje, o último que havia caiu. E nós tivemos essa boa notícia nessa visita ao México. Então não há nenhum processo mais. Cada processo foi rebatido. Cada processo foi desmontado, a farsa que eles fizeram. E a gente consegue renovar a esperança do povo brasileiro para que o presidente Lula seja de novo o condutor desse projeto que nós precisamos de reconstrução do Brasil e de transformação. E é óbvio que nós temos um enfrentamento grande para fazer. Não vai ser coisa simples, porque toda essa perseguição que fizeram contra Lula, o golpe que deram ao Brasil, resultou na extrema-direita na presidência da República. Resultou em Bolsonaro. Um homem que nunca apareceu na política brasileira, apesar de ter sido deputado por 28 anos. Um homem insignificante, mas que foi instrumento de uma política de destruição nacional. Hoje, nós temos que fazer um movimento amplo no Brasil, uma frente com todas as forças democráticas para enfrentar o fascismo, enfrentar o autoritarismo, enfrentar a extrema-direita. Temos que deixar claro qual é a nossa base programática, que é a centralidade do povo no orçamento da União, um Estado forte com capacidade de defender a sua gente, de fazer o desenvolvimento, a nossa luta pela soberania e, claro, a integração dos interesses que nós temos na América Latina. Porque eu acredito que essa força que estamos construindo em cada país é fundamental para isso. Mas se nós não tivermos uma rede dessas forças em vários países, a gente não segura sozinho. E hoje nós temos a oportunidade de fazer isso. Porque temos aqui López Obrador no México, nós temos a Argentina com Alberto Fernandes, nós temos na Bolívia, nós temos em Honduras. Enfim, a gente tem condições de construir uma grande rede de governos progressistas, democráticos, populares, para fazer esse enfrentamento. E nós vamos precisar muito de vocês nesse enfrentamento que nós vamos fazer no Brasil. Por isso é muito importante para nós essa viagem. É muito importante estar aqui, Mário, com vocês do Morena, e foi muito importante essa conversa hoje com o presidente López Obrador, porque essas forças que vão conseguir
fazer com que a gente enfrente o que está por vir no Brasil. São 8 meses que nós temos até as eleições, mas eu tenho certeza que a determinação e a crença, mas principalmente a causa que nos move, é que vai nos fazer vitoriosos e vitoriosos irmanados nessa construção latino-americana. Muito obrigada pelo carinho e pela recepção de vocês. Viva o povo mexicano, viva o povo brasileiro, viva López Obrador, viva Lula! Muchas gracias a Gleisi Hoffmann, que en un momento más estará firmando este convenio que ya se anunció, un convenio trascendental muy importante, histórico, diríamos. Pero antes de eso, amigas y amigos, es momento. Escutar a mensagem do ex-presidente do Brasil com vocês, conosco, nós, Luiz Inácio Lula da Silva. Queridos companheiros e queridas companheiras que participam desse extraordinário movimento de regeneração nacional, o Morena. Querido companheiro presidente do Morena, querido companheiro presidente do Partido dos Trabalhos, queridos amigos e amigas do México. Hoje é um dia muito especial para mim. Primeiro, porque tive o prazer de conversar com o presidente da República, que tem como sentimento principal cuidar do seu povo mais pobre, cuidar daqueles que mais necessitam e defender com unhas e dentes a soberania e a dignidade do povo mexicano. Foi uma honra muito grande tomar um café da manhã com o presidente López Obrador, conversar um pouco com ele sobre os problemas e sobre o futuro do México. E quero dizer, companheiro Alberto Anaya, presidente nacional do Partido dos Trabalhos, quero dizer a vocês, companheiros, presidentes e dirigentes do Morena, que eu saio daqui com a certeza de que, finalmente, o México se reencontrou com a tradição revolucionária do seu povo e o México será um país extremamente importante e decisivo nas mudanças que o mundo precisa que aconteça no futuro. E depois do privilégio de tomar o café com o presidente López Obrador, eu tenho o privilégio de estar participando desse encontro de um movimento político que em apenas 8 anos se organizou e ganhou uma eleição para presidente da República. O Morena é um fenômeno que precisa ser compreendido na América Latina. Morena é um fenômeno que precisa ser debatido nas universidades, para que os nossos estudantes
de ciências políticas possam compreender como é possível, em tão pouco tempo, acumulando a experiência de algumas derrotas, acumulando a experiência de décadas e décadas de domínio de um único partido, um grupo de homens e mulheres consegue se juntar e consegue convencer a maioria da população mexicana de que é possível fazer política com dignidade, de que é possível fazer política com respeito, de que é possível fazer com que as pessoas mais humildes sintam-se orgulhosos dos seus dirigentes políticos e do seu presidente. Por isso, queridos companheiros e companheiras do Morena, eu posso dizer para vocês que hoje eu vim ao México para aprender com vocês como é possível, com muita disposição de luta, com muita tenacidade, a gente mudar a história de um país. E o que vocês estão fazendo em tão pouco tempo é de uma grandeza tão extraordinária que possivelmente ainda leve um tempo para que todos compreendam o que está acontecendo verdadeiramente no México. Uma revolução pacífica, uma revolução que deixa com que as pessoas, mulheres e homens, jovens e velhos, com orgulho de saber que agora o México tem um presidente de verdade, alguém que gosta do povo e alguém que respeita o povo. Por isso, eu saio daqui orgulhoso com a grande lição que eu aprendi. É possível construir um novo mundo. E é só olhar o que está acontecendo no México para que a gente não perca a esperança. A segunda coisa que eu queria pedir para vocês era um gesto que a gente pudesse fazer com que o presidente Biden assistisse, que a gente pudesse fazer com que os governos europeus assistissem, que a gente pudesse fazer com que o governo da China visse, mas, sobretudo, que a gente fizesse com que o presidente da Ucrânia e o presidente Putin vissem, para que a gente se colocasse de pé nesse momento e a gente pudesse pedir para as pessoas que estão em guerra que o mundo está precisando de paz. O mundo está precisando de amor. O mundo está precisando de compreensão. O mundo está precisando de fraternidade. As pessoas estão querendo apenas viver dignamente. E por isso, aqui da Cidade do México, a gente poderia dizer: governantes, baixe as armas, sente na mesa de negociação e encontre a solução para o problema que levou vocês ao começo de uma guerra. O mundo precisa de comida, o mundo precisa de emprego, o mundo precisa de educação, o mundo precisa com que as pessoas sejam tratadas com respeito, o mundo precisa que 900 milhões de seres humanos que passam fome possam comer
e não de guerra. Por isso, eu quero agradecer a vocês esse gesto e espero que os presidentes do mundo que estão envolvidos nesse conflito, que envolve a OTAN, que envolve a Ucrânia, que envolve a Rússia, que envolve o continente europeu inteiro e mais os Estados Unidos, que eles ouçam o grito aqui da cidade do México. Basta de guerra, queremos paz, queremos trabalho, queremos liberdade e queremos respeito. E quem sabe a gente possa construir um mundo melhor. Meus queridos companheiros e companheiras, em 2002, quando eu ganhei as eleições para presidente do Brasil, eu fui convidado pelo presidente Bush para visitar os Estados Unidos. Naquele momento, era 10 de dezembro de 2003, o presidente Bush estava envolvido em tentar encontrar os terroristas que tinham atacado as torres em Nova York. E estava com uma obsessão de fazer a guerra com o Iraque. E naquele momento, no Salão Oval da Casa Branca, nos Estados Unidos, o presidente Bush convidou o Brasil para fazer parte dos países que iriam participar da guerra contra o Iraque. E eu disse ao presidente Bush que o Brasil não tinha nada contra o Saddam Hussein, que o Iraque ficava a 14 mil quilômetros de distância do Brasil e que, portanto, a guerra que eu queria fazer era a guerra contra a hambre, que envolvia 54 milhões de homens e mulheres no meu país, e que a guerra contra a hambre seria derrotada, nós iríamos derrotar a hambre, e, portanto, eu não iria participar da guerra contra o Iraque. Se o presidente Putin tivesse pedido para que a gente dissesse se ele deveria ou não invadir a Ucrânia, a gente teria que dizer: não, presidente Putin, gaste mais uma mesa, mais uma hora, mais um dia, mais um mês, mais um ano numa mesa de negociação. Ao invés de um tiro, vamos nos dar um abraço e vamos encontrar uma solução, porque todo e qualquer problema é possível solucionar. E de lá para cá eu tenho acompanhado muitas guerras, muitas delas sequer sem muita necessidade, muitas delas sem que a gente consiga compreender se há necessidade ou não de se fazer uma guerra. Por exemplo, a guerra contra o Iraque foi baseada numa grande mentira de que o Iraque tinha armas químicas, e o Iraque não tinha armas químicas. Era um brasileiro, diretor da agência mundial que cuidava de armas químicas, e ele cansou de dizer que o Iraque não tinha armas químicas. Por isso, ele foi afastado da comissão e entrou um japonês que continuou dizendo que o Iraque tinha armas químicas. Houve a guerra, houve matança, houve destruição. Saddam Hussein foi preso dentro de um buraco, porque o Saddam Hussein também tinha mentido para o seu povo. Ele dizia que tinha armas químicas e não tinha. E quem pagou o preço da ignorância foi o povo pobre, o povo trabalhador, o povo que não queria guerra. Por isso, meus companheiros e companheiras, eu queria
dizer a vocês, eu já vi o comentário do presidente Lopes Obrador, de que se a gente quiser construir um mundo novo, um mundo de solidariedade, um mundo de paz, um mundo de prosperidade, é melhor fazer como o Lopes Obrador está fazendo aqui no México, do que fazer guerra, porque a guerra só trará desgraça para a humanidade. Bem, companheiros, eu tive o prazer de criar um partido político. Não tão rápido como Morena. El PT demorou mais, porque era um partido criado pelos trabalhadores, dirigido pelos trabalhadores, com a participação de grandes intelectuais brasileiros, com a participação de parte da juventude brasileira que tinha participado da luta armada. E aí eu quero outra vez agradecer ao México, porque nos anos 70, vários jovens perseguidos pelo regime militar no meu país encontraram proteção aqui, neste país, que recebeu os brasileiros de braços abertos. Da mesma forma que Lopes Obrador recebeu Evo Morales quando foi atacado violentamente pela direita na Bolívia. E também pela oferta que o presidente Lopes Obrador fez ao Assange, que está preso na Inglaterra e os Estados Unidos quer deportar. Eu digo todo dia, se tem um cidadão que deveria ganhar o prêmio Nobel, era o Assange, porque ele está preso, porque teve a coragem de denunciar toda a falcatrua que existia, sabe, na CIA, no Pentágono, nos Estados Unidos, e esse rapaz está preso, e os Estados Unidos querem deportá-lo, e certamente ele, que é um herói, vai morrer no anonimato, numa cadeia nos Estados Unidos. Por isso eu quero mais uma vez dizer, companheiros, que o gesto do Lopes Obrador foi muito grande quando ofereceu para ele asilo, para que ele pudesse se quedar no México para viver o resto da sua vida. Bem, nós criamos, ele cresceu. E ele começou a querer chegar ao poder. Nós queríamos governar o Brasil. E nós perdemos 3 eleições. E nunca desistimos. E nós queríamos provar que a classe trabalhadora tinha mais competência para governar o Brasil do que a elite empresarial brasileira que durante séculos governou o nosso país. Eles não acreditavam que era possível a gente ganhar e que era possível a gente governar. Eles não acreditavam. É por isso que eu fui muito simples quando eu disse que se ao terminasse o meu mandato, cada homem e cada mulher no Brasil estivesse almoçando, jantando e tomando café, eu teria cumprido a função da minha vida. Porque comer é uma coisa sagrada. E nós temos no mundo hoje 900 milhões de seres humanos que vão dormir todas as noites sem ter comida para comer. No meu país hoje, tem 19 milhões de pessoas que vão dormir sem ter o que comer. E tem mais 116 milhões de pessoas em condições de insegurança alimentar. E não é por falta de alimento, porque nós produzimos alimento para sustentar a humanidade. O que falta é dinheiro
para as pessoas comprarem. E o mundo rico, que já gastou 8 trilhões de dólares para resolver a crise financeira de 2008, que já gastou milhões de dólares em guerras inúteis, não tem a mesma disposição de gastar alguns trilhões de dólares para poder garantir que todo mundo tenha acesso ao mínimo que é elementar da nossa sobrevivência, que é a comida. E por isso, nós trabalhamos com muita obsessão para que a gente pudesse chegar onde nós chegamos. Eu tive muita sorte. Eu digo todo dia que Deus foi muito justo comigo, foi muito bondoso comigo, foi muito generoso comigo. Primeiro porque eu fui presidente do Brasil no momento em que Lagos presidia o Chile, depois veio Michelle Bachelet. Kirchner virou presidente da Argentina, depois Cristina Kirchner. Chávez era presidente da Venezuela. Evo Morales virou presidente da Bolívia. O Tabaré Vaz virou presidente do Uruguai e depois o Pepo Mujica. O nosso querido bispo Lugo virou presidente do Paraguai. Foi o maior momento, o mais importante momento histórico de governantes progressistas em toda a nossa querida América do Sul. O mais importante momento. Aliás, acho que foi a década mais importante de ascensão social do povo pobre da América do Sul. Em todos os países, houve uma evolução extraordinária de ascensão das pessoas mais pobres, dos trabalhadores, dos negros, dos índios. E por isso, todos os países sofreram um golpe, com exceção do Chile, que a Michelle Bachelet perdeu numa eleição, democrática. E por que houve esses golpes na América do Sul? É porque nós tínhamos uma determinação de que a gente não queria brigar com ninguém. Mas a gente não queria mais o domínio hegemônico do Norte sobre o Sul. A gente queria uma relação política, uma relação comercial, uma relação econômica mais justa, em que todos pudessem viver com dignidade a partir da sua capacidade de trabalho, a partir da sua capacidade, de fazer política. E quase nós conseguimos. Fortalecemos o Mercosul, criamos a Unasul, criamos a CELAC, que graças a Deus o companheiro Lopes Obrador continua presidindo hoje. E, lamentavelmente, o Brasil já não faz mais parte. Criamos os BRICS. Criamos o IBAS, que era uma bilateral entre Brasil, uma trilateral entre Brasil, África do Sul e Índia. Fizemos reuniões da América do Sul com os países africanos. Fizemos reuniões da América do Sul com os países árabes, numa perspectiva de fazer com que o mundo pudesse viver de forma mais democrática, de forma mais harmônica, que a gente não continuasse com o lado da economia empobrecida como nós somos e a outra parte mais rica. Eu sonhei que nós íamos conseguir isso. Acreditei muito. Acreditei que nós íamos mudar o Conselho de Segurança das Nações Unidas. E eu me perguntava, a geopolítica de hoje não é a geopolítica de 48. É preciso que a gente reconheça que países como o México podem estar no Conselho de Segurança da ONU. É possível que a gente reconheça que países como a Índia podem estar no Conselho de Segurança da ONU.
É possível que a gente reconheça que países, sabe, grandes e importantes, podem estar no Conselho de Segurança da ONU? Por que a África não está? Por que a Nigéria não está? Por que o Egito não está? Por que a África do Sul não está? Por que o Brasil não está? Ora, não é possível que as pessoas que se transformaram no Conselho de Segurança da ONU, quando ela foi criada, permaneçam até hoje sem permitir e sem reconhecer que houve uma mudança no planeta Terra. Houve uma evolução política de vários países. Houve evolução econômica de vários países. Por que as pessoas não permitem que nós participemos para decidir o destino dos nossos países e do nosso continente? Por que são sempre os mesmos? Por que tem países que têm direito a veto? Por que tem países que não obedecem às decisões das Nações Unidas? Porque as decisões das Nações Unidas só valem para países pobres cumprir. Os ricos não cumprem. Aliás, não cumprem nem as decisões sobre a questão ambiental que a gente decide, sabe? Eles não cumprem. Então, eu fico imaginando como é possível a gente, na próxima década, tentar construir esse mundo mais democrático. Uma nova governança mundial, onde mais gente possa participar, onde mais gente possa deliberar e onde a gente possa ter uma ONU mais representativa, que possa interceder nos conflitos. Se a ONU teve, em 48, força para construir o Estado de Israel, por que a ONU hoje não tem força para construir o Estado palestino? Por que até hoje as terras na Palestina são demarcadas e não são respeitadas? Por isso nós precisamos de uma nova governança mundial. Por isso nós precisamos que os países tenham um governo mais progressistas, mais democráticos. E é por isso que nós estamos pensando em disputar as eleições outra vez no Brasil. Porque a Gleisi Hoffmann me disse aqui, o que nós fizemos no Brasil em apenas 13 anos, possivelmente a gente não tivesse feito numa revolução. Em 13 anos, nós fizemos, sem um único tiro, da forma mais democrática possível, a maior política de inclusão social que se tem história num país em tão pouco tempo. Foram 30 milhões de pessoas que deixaram a pobreza absoluta. Foram 22 milhões de empregos criados. Foram 74% de aumento do salário mínimo acima da inflação. Foi a maior política de inclusão universitária da história do país. Quando nós chegamos no governo, o Brasil tinha 3,5 milhões de jovens na universidade. Quando nós deixamos o Brasil, tinha 8 milhões de jovens na universidade. Foi a maior participação de meninos e meninas das escolas públicas do Brasil. Meninos e meninas de escolas públicas. Foi a maior participação do povo negro nas universidades brasileiras, dos povos indígenas nas universidades brasileiras. Ou seja, nós fizemos em 13 anos aquilo que a elite brasileira não conseguiu fazer num século. Eu vou repetir, nós fizemos em 13 anos no Brasil aquilo que a elite brasileira não conseguiu fazer num século de inclusão social. Quando nós criamos o programa Bolsa Família, o programa Bolsa Família não era só para dar dinheiro para as pessoas. A primeira qualidade do Bolsa Família era que o dinheiro ia para a mulher. A segunda coisa importante é que tinha condicionante. Para que a mulher recebesse o dinheiro, seus filhos tinham que estar na escola. Se a mulher estivesse grávida, ela tinha que passar pelo médico em todos os meses necessários.
E as crianças tinham que tomar suas vacinas em dia, porque senão a mulher parava de receber. E esse programa atendia 14 milhões de famílias. Era quase 54 milhões de pessoas que recebiam esse benefício. E esse benefício fez com que diminuísse muito a desnutrição no país e a mortalidade infantil. Pelo contrário, esse país também diminuiu a violência contra a mulher, porque a mulher passou a ser mais independente e mais dona do seu nariz. Fizemos o maior programa habitacional da história do país. Foram 4.200.000 habitações feitas, e para as pessoas mais pobres, a casa era subsidiada, porque a Constituição diz que as pessoas têm o direito de morar. E se ela tem o direito de morar e não tem dinheiro, o Estado precisa garantir a ela o direito de morar. Nós disponibilizamos para a reforma agrária 52 milhões de hectares. Nós fizemos em 13 anos 51% de tudo que foi feito na história do Brasil para a reforma agrária, nós fizemos em 13 anos. Nós criamos programas para comprar os produtos que os pequenos produtores produziam. E tivemos uma política de comprar o alimento dele para distribuir de graça nas escolas para as pessoas mais necessitadas. Nós decidimos, o Brasil servia 43 milhões de refeições nas escolas para as crianças. 43 milhões de refeições por dia. E a gente fez uma lei para que os alimentos para as escolas fossem comprados do pequeno produtor rural, para que a gente pudesse ajudar a desenvolver o crescimento econômico local e a pequena agricultura. Se nós fizemos isso, nós estamos vendo o México fazer. E outros países podem fazer. O que acontece é que um governante tem que ter uma definição de prioridade. A gente governa para todos, mas dentre todos que a gente governa, você tem que ter em conta quem é que mais necessita. Eu sempre dizia que a arte do governante é governar com o coração de mãe. Uma mãe que é a coisa mais justa, mais solidária e mais compreensiva que tem no planeta Terra. Uma mãe pode ter 10 filhos. Se ela tiver um, dentre os 10, que está frágil, que está doente, é para aquele que ela vai tratar com mais carinho, que ela vai dar um pedaço de carne a mais, que ela vai dar um café a mais, vai dar um copo de leite a mais, vai pegar no colo, vai fazer carinho. É assim que o governante precisa governar. E depois que nós construímos a mais importante política de inclusão social da história do Brasil, isso está sendo destruído. Eu fiquei feliz quando eu fiquei sabendo que aqui no México vocês estão colocando as conquistas de vocês na Constituição. No Brasil, nós não colocamos na Constituição e eles estão desmontando tudo. Aliás, estão desmontando a Constituição também. Eu estava conversando com um companheiro que está cuidando da questão de energia elétrica aqui no México. Não sei se vocês sabem que uma das razões pelas quais houve golpe no Brasil foi o fato do Brasil ter descoberto a maior jazida de petróleo do século XXI. Nós descobrimos em 2007 uma grande jazida de petróleo, mas muito grande. E essa jazida de petróleo,
está a 6 ou 7 mil metros de profundidade no oceano. Diziam que nós não tínhamos condições de explorar, porque estava muito profundo o petróleo, estava abaixo da camada de sal, a 7 mil metros de profundidade, e hoje nós colocamos o barril de petróleo na terra pelo mesmo preço que a Arábia Saudita coloca. Porque nós fizemos investimento em tecnologia. E o Brasil, que deveria ser exportador de derivados de petróleo, o Brasil está importando petróleo dos Estados Unidos. Tem 400 empresas importando petróleo dolarizado, quando o Brasil é autossuficiente e o petróleo brasileiro poderia ser, precificado na nossa moeda. As nossas refinarias estão com a produção 30% menor, porque o Brasil não quer produzir mais para poder comprar a gasolina importada, e o povo brasileiro está pagando o preço da gasolina em dólar. E por isso eu fiquei feliz quando López Obrador me disse que vai fazer nova refinaria, porque ele quer refinar o petróleo do México dentro do México e não quer comprar gasolina lá fora. Quando eu deixei a presidência da República, nós estávamos fazendo 5 refinarias novas. Concluímos uma e todas foram paralisadas. Porque o objetivo é privatizar a Petrobras. Já privatizaram a empresa de distribuição, já privatizaram milhares de quilômetros de gasoduto que nós fizemos, e eles querem entregar o nosso petróleo para as empresas que sempre mandaram no petróleo no mundo. Aliás, uma coisa que me espantou, presidente, é que quando eu estava no cárcere, eu li um livro sobre o petróleo e fiquei estarrecido, porque desde 1869, quando se descobriu o petróleo, quase todas as guerras no planeta Terra se devem ao petróleo. Quase todas as guerras. É por isso que tem muita guerra e, normalmente, as guerras são nos países que têm muito petróleo. O Iraque, a Petrobras fez uma grande descoberta no Iraque nos anos 80. A Petrobras descobriu um poço de petróleo no Iraque que tinha 80 quilômetros de petróleo, ou seja, era um poço único. E eu acho que é por isso que havia necessidade tão grande de invadir o Iraque. O Iraque não deixou a gente explorar o petróleo, né? A Petrobras descobriu, eles expulsaram a Petrobras, e aí os Estados Unidos, acho que hoje, está administrando o petróleo. Mas então o petróleo que o Brasil achou é uma riqueza incomensurável. A gente queria que esse petróleo resolvesse o problema da educação no Brasil. Nós criamos um fundo para que uma parte desse fundo investisse em educação, saúde, ciência e tecnologia. E criamos um fundo para que parte do petróleo fosse da totalidade do povo brasileiro. E criamos uma lei, que era a famosa lei da partilha, em que o petróleo passava a ser do povo brasileiro e não da empresa que iria explorar. E eu acho que por conta disso foi dado o golpe no Brasil. Por conta disso, a presidenta Dilma, que era uma mulher de muita dignidade, sofreu o impeachment em 2016. E por isso não me deixaram concorrer às eleições em 2018. E por isso eu estou aqui de volta dizendo: eles não conseguirão evitar. E eu tenho avisado para as empresas, das entrevistas, não compre as empresas públicas brasileiras, porque se a gente ganhar as eleições, a gente vai querer rediscutir, porque nós não vamos abdicar
do patrimônio que foi construído pelo povo brasileiro. Por fim, companheiros e companheiras, o Partido dos Trabalhadores pode ficar certo que é um partido irmão do Morena. Pode ficar certo que o Partido dos Trabalhadores já tem 40 anos. Não é mais uma criança. Já ganhou demais, já perdeu demais e já apanhou demais. Há uma perseguição contra o Partido dos Trabalhadores. Há uma perseguição todo santo dia, sabe? É uma perseguição ideológica, uma perseguição à nossa presidenta, que diz que ela é muito esquerdista. Ela é chamada de esquerdista, de intolerante, de radical. Ou seja, porque no Brasil, quando a gente defende os interesses do povo pobre, ele chama a gente de radical. Quando a gente defende os interesses das pessoas, sabe, das mulheres, LGBT, do negro, do índio, quando a gente defende a política ambiental correta, porque não é possível desenvolver o mundo sem cuidar da questão ambiental, ninguém trata a gente com a dignidade que a gente merecia. São muitas críticas. E eles agora não querem que o PT volte ao governo. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Estejam certos que ainda este ano eu assumi um compromisso com o Lopes Obrador, que se eu ganhar as eleições, eu virei aqui ainda esse ano para consolidar a mais importante relação política entre Brasil e México, que se dará a partir de 2023. E o presidente Lopes Obrador, como eu, nós não queremos ofender ninguém. Nós não queremos brigar com ninguém. Nós queremos apenas respeito. Nós queremos apenas respeito ao nosso povo, nós queremos respeito à nossa soberania, nós queremos respeito à nossa cultura e nós queremos respeito para que nós possamos decidir o que a gente quer ser. Vamos acabar com a imigração, tem muito pobre latino-americano indo para os Estados Unidos, ótimo. Ao invés de fazer muro, vamos investir dinheiro para gerar emprego nos países pobres, que a gente vai parar de ter imigração. Vamos acabar com as guerras, que a gente vai parar de ter imigração. Vamos fazer distribuição de riqueza, que a gente vai parar de ter imigração. O que não é possível é que a nossa querida América Latina, em 500 anos, a gente não tenha chance de provar que a gente pode ser desenvolvido, que o nosso povo pode viver bem, que o nosso povo pode morar bem, que o nosso povo pode ter acesso aos bens materiais que ele produz. Qual é o crime? Qual é o crime? Uma mulher, um homem, querer comprar e possuir aquilo que produz. Qual é o crime que todos queiram comer bem? Qual é o crime que todos queiram se vestir bem? Qual é o crime que todos querem ter uma casa? Qual é o crime que todos querem ter um carro? Qual é o crime que todos queiram viajar? E nós queremos conseguir isso para o povo mexicano. Nós não queremos que o povo mexicano fique tentando pular muro para chegar aos Estados Unidos. Nós queremos criar condições para ele pegar um avião e ir para os Estados Unidos, ou ir de carro. Nós queremos que vá passear no Brasil, que os brasileiros venham para cá. Nós não queremos que salvadorenho seja um pobre a vida inteira, nicaragüense um pobre a vida inteira, sabe? Nós não nascemos para ser pobre. Nós não gostamos de ser pobre. Nenhum de nós fez opção por ser pobre. Nenhum de nós fez opção para não ter profissão. O que nós queremos é oportunidade. E é esse o papel do governo, é garantir
oportunidade para que todos possam ter aquilo que desejam ter. O que não é possível é você ver na Cidade do México, lá em São Paulo, em Brasília, no mundo inteiro, criança dormindo na rua. E do outro lado você veja pessoas gastando milhões para fazer um passeio no espaço. Quem sabe à procura de um lugar, depois que ele destruiu o planeta que nós vivemos. Então eu acho, companheiros e companheiras, que o Morena existe para isso. Eu acho que o PT existe para isso. Eu digo sempre nos congressos do PT, o PT nasceu com uma única razão: garantir um estado de bem-estar social para o povo brasileiro, garantir direito aos trabalhadores brasileiros, garantir direitos à educação, sabe, para que o trabalhador tenha vez e tenha voz. Eu fico feliz quando eu vejo que o Morena, em tão pouco tempo, elegeu maioria no Congresso Nacional. No Brasil, se nós não elegemos maioria, a gente não faz as mudanças que vocês estão fazendo aqui. Nessa campanha agora, eu vou dizer para todo mundo, não basta votar num presidente progressista. É preciso votar no presidente, mas é preciso votar no deputado progressista, é preciso votar no senador progressista para que a gente possa fazer as mudanças. E quero terminar dizendo aos companheiros e companheiras do Morena e do Partido dos Trabalhadores. Eu esperei 76 anos para vir ao México aprender com vocês a lição que eu poderia ter aprendido quando eu tinha 30 anos de idade. Eu espero, eu digo todo dia que eu tenho 76 anos de idade, tenho energia de 30 e tenho vontade de brigar de 20. Porque hoje eu disse ao presidente López Obrador, a gente só fica velho se a gente não tiver uma razão para viver. A gente só fica velho se a gente não tiver uma causa para brigar. E, portanto, eu tenho muita razão para viver. Eu estou com 76 anos, mas vou casar ainda este ano. Vou casar, é uma razão muito grande. E tem uma outra causa nobre, que é recuperar a democracia para o povo brasileiro. E essa lição eu vim aprender hoje no México. É possível. E eu vou dizer para o povo brasileiro, se o México conseguiu, o Brasil também conseguirá. Um abraço e um beijo para todos vocês. Ahí lo tienen, Luis Ignacio Lula da Silva. Reconhecemos a presença do deputado Sérgio Gutiérrez de Luna. E agora, já que vamos assinar um convênio, temos que falar sobre o convênio. Vamos passar a palavra ao diretor de formação política de Morena. Com vocês, Rafael Barajas. Quero dizer a vocês que a relação política entre o PT brasileiro e o movimento de regeneração nacional, essa relação política daqui ao que se referiu o presidente Lula, é séria. Esse relacionamento é sério.
Por favor, queiram ocupar seus lugares para escutar o senhor El Fisgon. Volto a colocar o seguinte. O que nós queremos é passar das palavras aos fatos. A relação política entre o PT brasileira e o movimento de regeneração nacional, ao qual se referiu o presidente Lula, é séria. Por isso, vamos assinar uma carta de colaboração e troca, intercâmbio entre o PT brasileiro e o movimento de regeneração nacional. Essa carta de intenção de troca de ideias e colaboração parte das seguintes considerações. Primeiro, o México e o Brasil são duas grandes nações latino-americanas que compartilham um continente, um mar, oceano, infinidade de histórias, experiências, anseios e tradições de luta. Principalmente, Morena e o PT brasileiro são organismos políticos irmãos. Mesmo com a distância, temos princípios éticos, ideais, projetos de transformação, experiências de resistência e governo, objetivos sociais, bem como métodos de luta democráticas. Morena e o PT lutamos pela soberania, contra a injustiça e a desigualdade. Sabemos que a aproximação dos nossos povos é indispensável, fundamental para a construção de um melhor futuro para as nossas nações e para países irmãos. Quarto, ambas as partes pretendemos a transformação democrática dos nossos países, uma mudança no político, no econômico, no social, no cultural, acreditando que podemos conquistar isto com princípios éticos dos nossos movimentos na defesa dos direitos humanos, a liberdade, a justiça e a dignidade de todos e todas. Quinto, além disso, em ambas as experiências, os nossos movimentos causaram uma transformação democrática através da unidade do povo, a organização das classes oprimidas e a revolução das consciências. Não nos temos o amor à pátria e ao próximo. Sexto, reconhecendo a experiência dos nossos irmãos do PT, que surge da decisão dos explorados de lutar contra um sistema econômico e político que não pode resolver os seus problemas, apenas existe para beneficiar uma minoria. O exemplo de esquerda latino-americana, maior movimento de esquerda latino-americana, aproveitamos a experiência para fortalecer a organização para afrontar os desafios que temos pela frente. Pelas próximas eleições no Brasil, o PT, em reciprocidade, adota a evidência política de Morena a partir dos resultados que tivemos, que surgiu desse movimento. Oitavo, baseado no anterior, e toda vez que coincidimos em princípios e ideais, apreciando a irmandade dos povos, nossos povos, subscrevemos esse instrumento a partir das seguintes declarações. Primeira, quem assina declara o interesse em fomentar a solidariedade entre Morena e o PT, através da troca de experiências que ambos os institutos políticos acumularam pela justiça e a liberdade. Segundo, quem assina fará propostas concretas aos institutos políticos para que tenhamos encontros, seminários, estudos comparados, debates e outros eventos nos quais as militâncias de Morena e o PT conheçam desafios que afrontam a sociedade mexicana e brasileira. Isso com o objetivo de aprender dos triunfos e derrotas que tiveram os nossos povos. Terceira, os assinantes, quem assinala seu interesse em tratar os seguintes temas: troca de experiências da organização popular, em educação popular, triunfos e fracassos dos governos progressistas, a importância da solidariedade latino-americana,
o papel da América Latina num sistema multipolar, desigualdade, pobreza e desenvolvimento na América Latina, transição social na América Latina, cultura e diversidade da América Latina, filosofia e história das ideias na América Latina. Os assinantes vão recomendar aos institutos políticos formalizar colaborações com o objetivo geral de avançar nos ideais de democracia, justiça social e liberdade assim, no mundo todo. Esse documento é assinado aqui na Cidade do México, dia 2 de março de 2022, subscrito por Luiz Inácio Lula da Silva, líder histórico do Partido dos Trabalhadores e ex-presidente do Brasil, Mário Martim Delgado Carrillo, presidente do Comitê Executivo Nacional de Morena, Gleice Helena Hoffmann, presidente nacional do PT, Rafael Barajas El Fisgón, diretor do Instituto Nacional de Morena, e Aloysio, presidente do PT. Vamos assinar, então, o documento. Uma leitura muito rápida. Aí, motivos e escopo do documento. Aqui, todos testemunhamos a consolidação, a assinatura entre Morena e o PT do Brasil. Nesse momento, já foi assinado o convênio e mostrado para que vocês e as pessoas que saibam da colaboração entendam que é sólida, que tem futuro e que também já é oficial. O Partido dos Trabalhadores do Brasil e Morena unem esforços nesta busca histórica que compartilham os povos do México e do Brasil. Longa vida essa aliança entre o PT e Morena. Por fim, amigas, amigos, convidamos a vocês a escutar a mensagem de encerramento da parte do presidente nacional de Morena. Depois da fotografia, escutaremos então Mário Delgado Carrillo para encerramento da segunda Assembleia Ordinária de Legisladores e Legisladoras da Associação Nacional de Legisladores da 4T. Primeira foto que temos que celebrar. Que sigan esas sonrisas aquí em nosso país, mas também em Brasil, por supuesto. Encerramos então com a mensagem de clausura do presidente nacional de Morena, com vocês para encerrar os trabalhos, Mário Delgado.